Bom, gente, para entender melhor a questão da expulsão, das guerras de expulsão dos holandeses, dos neerlandeses no Brasil, é preciso entender também uma outra questão que vai ser muito influente também na história do Brasil do século XVII, pelo menos até o início do século XIX, que é a questão da Restauração Lusa. O que é a Restauração Lusa? Restauração Lusa é a restauração da independência portuguesa que ocorre em 1640. Como eu falei na última aula, os portugueses responsabilizaram os espanhóis pela perda de parte de seu império. Os portugueses acusavam os espanhóis de serem os responsáveis de terem jogado Portugal nas guerras em que a Espanha se envolvia contra a Europa, contra os franceses, contra os neerlandeses. E acusavam os espanhóis também de não defenderem as possessões portuguesas como deveriam. Diante desse quadro de insatisfação contra os reis em Madrid, e também houve uma outra questão. Quando Filipe II de Castela assumiu o trono de Portugal em 1580, ele jurou respeitar a autonomia portuguesa. Portugal seria um reino independente de Castela, porém governado pelo mesmo rei. Mas as leis portuguesas continuariam valendo para Portugal, a moeda portuguesa continuaria valendo, o português continuaria sendo a língua e os portugueses continuariam administrando o seu império. O problema é que em 1640 a política de Madrid muda e os espanhóis começam a voltar atrás e começam a tentar transformar Portugal em uma província da Espanha. E então esses fatores, seja de ordem interna, seja com ataque do Império, vão começar a fazer com que a paciência portuguesa se esgote. E, em 1º de dezembro de 1640, ocorre em Lisboa uma conjuração, uma revolta liderada pela própria nobreza contra a administração espanhola. Eles chegam a prender os governantes espanhóis que representavam o rei em Lisboa e aclamam como novo rei de Portugal o nobre mais poderoso do país, que é o Duque de Bragança. A Casa de Bragança era detentora de terras no país inteiro. Praticamente metade de Portugal pertencia aos Bragança. E o Duque de Bragança, Dom João, é aclamado Dom João IV, rei de Portugal. E a Casa de Bragança vai começar a reinar no país, como uma nova dinastia. Essa dinastia permanece no poder em Portugal até 1910, quando foi proclamada a República lá. E é esta Casa de Bragança, por exemplo, que virá para o Brasil com a transferência da família real em 1808. Bom, então, como é de se esperar, os espanhóis não aceitam a independência portuguesa e inicia-se uma guerra de 28 anos, que fica conhecida como a Guerra da Restauração, entre os exércitos de Portugal e de Castela. Só que tem um detalhe aqui. Os espanhóis se envolveram numa guerra de 30 anos, foi a chamada Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, que é uma guerra que começou como uma origem religiosa, conflitos entre católicos e protestantes, e ela se estende por toda a Europa, onde a Espanha apoia os católicos e a França apoia os protestantes. Aliás, inclusive a Alemanha, que na época era totalmente fragmentada, ela se tornou o grande cenário desses embates militares. Boa parte dela, inclusive, foi destruída com a Guerra dos 30 Anos. O fato é que quando ocorre a Restauração Lusa, em 1640, estávamos já no final da Guerra dos 30 Anos. Guerra essa que a Espanha perde. Então, Portugal vai enfrentar uma Espanha enfraquecida. E uma outra questão, além de ter que lutar contra Castela para recuperar a independência, os portugueses tiveram que lutar contra os neerlandeses para recuperar o império, que parte dele foi atacado, foi invadido. Só que não é Portugal que envia tropas para defender o Brasil, ou defender a África, ou defender a Ásia. O que acontece são, no caso do Brasil, parte das populações que habitavam a América Portuguesa acabam ficando do lado de Portugal e lutando a favor dos portugueses, contra os neerlandeses. É só você lembrar que a guerra de expulsão dos neerlandeses em Pernambuco começa em 1645, 5 anos depois da restauração portuguesa, em 1640. Bom, o que acontece aqui?
os portugueses vão se apegar, em grande parte, à Inglaterra. Havia uma aliança entre Portugal e Inglaterra que é extremamente antiga. Ela remonta à Idade Média, ao Tratado de Windsor, assinado em 1386. A questão é que esta aliança ela se manteve no tempo, ao longo dos séculos, só que a partir do século XVII, esta aliança se torna fundamental para Portugal. Por quê? Quando os portugueses iniciaram a luta contra os espanhóis em 1640, Portugal achava que a Europa apoiaria os portugueses facilmente, porque boa parte da Europa, inclusive a França, estava em guerra contra a Espanha. Então, se Portugal está lutando contra a Espanha, automaticamente Portugal poderia se aliar aos inimigos da Espanha, como a França. Só que para esses países era preferível um Portugal inimigo do que aliado. Por quê? Porque Portugal é fraco e porque Portugal tem um império que pode ser tomado. Então os portugueses não vão encontrar grande recepção no restante da Europa, principalmente pelos franceses. E Portugal vai se apegar à Inglaterra, que é a velha aliada. Só que tem um detalhe. No século XVII, entre Portugal e a Inglaterra é mais forte e Portugal é mais fraco. Então a aliança precisa ser compensada. A Inglaterra oferece a Portugal armas, apoio político, mas em troca ela exige o quê? A alma de Portugal, ou seja, vantagens em suas colônias. Esta aliança inglesa, que começa a ganhar força no século XVII, ela vai marcar a história de Portugal nos séculos XVIII, século XIX, e Portugal vai se tornar um país cada vez mais dependente dos britânicos. É bastante importante que você saiba que a partir do século XVII, Portugal perde boa parte de seu império colonial. E ele já não é mais uma potência como fora anteriormente. Bom, então, diante desse quadro de recusa das outras potências europeias em apoiar os portugueses, eles vão se apoiar na Inglaterra, né? Na velha aliança entre Portugal e Inglaterra, que já remonta ao século XIV, ao final da Idade Média. Só que veja, no século XVII, entre Portugal e Inglaterra, a Inglaterra é mais forte que os portugueses. Então, o que acontece? Em troca de armas, de apoio político à independência de Portugal, a Inglaterra exige a abertura e vantagens econômicas nas colônias portuguesas. Então, a partir do século XVII, começa a haver uma dependência muito grande de Portugal com os ingleses. Portugal, no final do século XVII, já não é mais a potência que fora no século XVI. E ao longo dos séculos, em especial o século XVIII, a Inglaterra faz sua revolução industrial. Então, o fosso entre Inglaterra e Portugal fica cada vez maior. A Inglaterra fica cada vez mais desenvolvida, cada vez mais importante. A Inglaterra vai investir na sua marinha, será o país com a maior frota naval do planeta. E o império e os navios são importantes para Portugal, para ter contato com o seu império. Então, quer dizer, esta aliança entre Portugal e Inglaterra vai se tornando cada vez mais importante para Portugal, e Portugal vai se tornando um país cada vez mais dependente dos ingleses. Agora, voltando à questão do Império. No Nordeste, na região de Pernambuco, os portugueses, com o apoio das populações locais, conseguem recuperar essa região. Então, os neerlandeses são expulsos de Pernambuco. Em relação a Angola, Luanda, como eu disse anteriormente, era um importante porto de embarque de escravos. O que acontece? Acredite se você quiser. Em 1648, parte do Rio de Janeiro, uma expedição comandada por Salvador Correia de Sá e Benevides. Essa expedição desembarca em Angola para expulsar os neerlandeses de lá. Então, quer dizer, Angola é restaurada para Portugal a partir de uma força vinda do Brasil. E por que isso? Porque esses habitantes do Brasil têm interesse em Angola, porque é fornecedora de escravos para Portugal, para o Brasil. Então, o que nós temos aqui? No balanço entre portugueses e neerlandeses, e nessa guerra que é considerada por alguns historiadores como uma guerra em escala mundial. Os portugueses, digamos assim, vencem no Brasil, empatam na África, porque São Jorge da Mina vai continuar no domínio dos neerlandeses, e perdem na Ásia. Boa parte do Império Português no Oriente, no Oceano Índico,
que vamos lembrar que era o centro deste império, a parte mais importante desse império no século XVI, grande parte dela é perdida. Tá? O que Portugal ainda mantém vai ser Macau, vai ser Goa, na Índia, Timor, são pequenas partes, certo? O que acontece aqui? A partir da perda do Oceano Índico e da restauração do Brasil, a colônia mais importante de Portugal, a partir do século XVII, em especial o século XVIII, vai começar a ser o Brasil. Então nós temos uma questão bastante curiosa que vai marcar a história portuguesa a partir do século XVII. Uma triangulação bastante curiosa. De um lado, nós temos a Espanha como ameaça, como um país que pode querer absorver Portugal de volta. Como que Portugal vai tentar neutralizar a pressão espanhola? Se aliando à Inglaterra, que caso a Espanha invada Portugal, os ingleses podem auxiliá-lo. Mas por que os ingleses vão ajudar Portugal? Porque Portugal tem colônias, em especial o Brasil, que começa a ser a colônia mais rica de Portugal. Então você tem essa triangulação que vai começar a dominar a política portuguesa. A Espanha como a inimiga, a Inglaterra como aliada salvadora e o Brasil como, seguindo uma expressão de Dom João IV, a vaquinha de leite de Portugal, a colônia mais rica. O Império do Oriente começa a entrar em declínio e a partir dos séculos 17 e 18, que nós vamos ver isso na próxima aula, começa um processo de interiorização, ou seja, de expansão territorial da América Portuguesa. E o Brasil vai começar a adquirir uma importância cada vez maior, até que no final do século 17, começo do 18, é descoberto ouro no interior do Brasil, uma mega produção aurífera. Isso vai fazer com que o Brasil se torne a colônia para Portugal. Tá? Bom, nisso eu falo com vocês nos próximos